Você já, mas antes disso, vou chamar nossa próxima palestrante. Produção, já pode colocar a Deise Ferreira aí no vídeo. Eu estou aqui com a Deise Ferreira. Cadê minha colinha da Deise Ferreira? Ela é gerente de ciência de dados do Bradesco. Oi, Deise, tudo bem? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vinda. Eu vou te apresentar aqui. Eu não consigo te ver enquanto eu leio, deu uma bosta aqui, mas eu tô lendo aqui, então não é que eu não estou fazendo sala para receber você. A Deise, ela é graduada em matemática, com mestrado e doutorado em matemática aplicada pela Unicamp, só, especializando-se na área de otimização não linear com restrições. No Bradesco, ela ingressou no Departamento de Gestão de Dados, que é o DGD, em 2017, onde atualmente gerencia um time de cientistas de dados no desenvolvimento de modelos matemáticos e estatísticos para diversas áreas de negócio da instituição. Já perguntei aí, quem está ansioso por ciência de dados, manda um alô para a gente no chat. O tema da palestra dela é ciência de dados aplicada ao setor financeiro. É cada dia mais evidente o valor que pode ser extraído dos dados em todos os setores da economia, e no mercado financeiro não é diferente. Nessa palestra, a Deise vai falar sobre como o Bradesco estruturou sua área de ciência de dados e apresentar alguns cases práticos também do uso de inteligência artificial em vários contextos de negócio. Deise, estamos honradíssimos com sua presença aqui. Vou pedir uma salva de palmas no nosso chat e o palco é teu, querida. Fica à vontade. Obrigada. Gostaria de agradecer o convite. Deixa eu colocar a palestra aqui. Eu gostaria de agradecer o convite e falar que eu vim aqui representando o nosso time de cientistas de dados do Bradesco. Então, o departamento, ele conta com um time multidisciplinar, com cientistas de dados, engenheiros de dados e gestores, e hoje eu venho aqui para falar em nome desse time. Então, só um pouquinho da agenda que eu programei para hoje. Então, eu vou começar um pouco falando primeiro como o Bradesco estruturou a sua área de ciência de dados e de algoritmos. Depois eu entro um pouco no detalhe de vários cases que a gente teve lá no nosso departamento. Então, o DGD, Departamento de Gestão de Dados, ele foi criado em 2017 com a missão de fazer uma gestão mais eficiente do uso de dados na organização. Então, isso foi além do uso do dado, com ferramentas, informação de pessoas, para, de fato, tirar valor e extrair valor das informações. Então, aqui o DGD tem essa missão de espalhar pela organização essa cultura direcionada a dados, tá? Então, hoje ele já se coloca como um centro de excelência em ciência de dados, e a gente tem ganhado essa missão dentro do banco de atender todas as áreas no que diz respeito a dados e modelos. Então, pensando um pouquinho em como a gente está estruturado, a gente não conseguiria virar um centro de excelência dentro do banco se a gente não focasse em pessoas. Então, nosso time ele é super capacitado, a maior parte dele tem um background técnico de área de exatas, e 56% hoje do time possuem pelo menos uma pós-graduação, sendo que temos 33 mestres e doutores no nosso time. Então, a gente investe em vários programas de formação dentro do banco. Então, a gente traz talentos a partir de 2 grandes programas que a gente tem lá, que seria o programa de bolsistas do Inova Talentos, onde a gente busca dentro das universidades pessoas que concluíram o mestrado ou doutorado recentemente, só que não possuem necessariamente experiência corporativa. Então, tem um background muito forte tecnicamente, mas não tem experiência. E a mesma coisa são os estagiários que estão lá terminando as suas graduações, que vêm para cá, para o Bradesco, e a gente tem uma trilha muito forte de formação. Então, existem treinamentos específicos de ciência de dados, treinamentos customizados para o banco, além de muitos workshops
e eventos onde a gente participa para estar sempre aprimorando e se desenvolvendo na área. E além do desenvolvimento do time para o departamento, a gente também tem essa cultura muito forte de desenvolver a instituição como um todo. Então, a gente tem ações voltadas para os demais departamentos, e mesmo funcionários que hoje entram no DGD por um dos nossos programas acabam sendo efetivados em outras áreas. Então, assim, a gente acaba disseminando essa cultura no banco. Então, pensando um pouco na área específica de ciência de dados, que seria a área de algoritmos, como a gente entrega valor, né? Então, o que a gente entrega? Atuamos prestando serviços para as áreas de negócio do banco, e a ideia aqui é sempre gerar valor, ou pensando em ganho de eficiência, melhoria de controles, eficiência operacional, experiência do cliente, ou incrementos de negócio. Então, tem duas formas bastante básicas que a gente costuma atuar. Ou a gente desenvolve um estudo, que a gente chama de estudo avançado, que seria um estudo mais rápido para aportar valor e já trazer uma resposta mais rápida para o negócio, ou uns estudos mais estruturados, que seriam os algoritmos, os modelos, que envolvem técnicas mais avançadas de machine learning, redes neurais e otimização, que levam um tempo maior de desenvolvimento. Mas o objetivo final sempre é entregar valor e impactar o negócio de alguma forma. Aqui, pensando na nossa esteira de desenvolvimento, a gente tem uma atuação muito forte com as áreas de negócio. Então, todo o nosso projeto ele começa com uma ideação, onde você entende qual é o desafio que você quer atacar, e em conjunto com a área de negócio, a gente costuma fazer esse desenho de solução. Então, o que eu vou resolver, qual que é o meu objetivo final, e como eu vou implantar e como eu vou usar aquela solução que vai ser desenvolvida. Então, os especialistas do negócio estão sempre ali junto com os cientistas de dados, atuando para que o modelo seja utilizado da melhor forma possível. Então, já pensando nessa esteira de preparação dos dados, desenvolvimento do algoritmo, implantação, e após a implantação do modelo também a parte de monitorar e, se necessário, você ficar acompanhando esse modelo para fazer retreinos e melhorias constantes no modelo e voltando a fases anteriores, se necessário. Então, tem toda a parte de monitoração, de monitoramento e aprovações que são necessárias para garantir a segurança e o controle dos modelos em uso. Então, já entrando dentro dos nossos estudos de caso, o primeiro estudo que eu gostaria de falar aqui é um estudo que a gente teve em parceria com a Verint. No fundo, era uma prova de conceito, onde a gente queria testar como usar a ferramenta da Verint de transcrição dos textos poderia trazer valor para avaliar o que está acontecendo dentro da nossa central de atendimento, no caso aqui a central de atendimento da Losango. Então, aqui foi criado um grupo multidisciplinar com pessoas do negócio, então do DGD de algoritmos e da equipe de especialistas da Verint, onde a gente trabalhou buscando oportunidade para melhorar a eficiência operacional e buscar oportunidades de melhoria na experiência do cliente dentro da central de atendimento. Então, aqui, olhando a nossa atuação, a gente estava focando em 3 aspectos principais. Então, teria oportunidades que a gente veria em melhorias de negócio, que poderiam ser aportados no momento em que o cliente está fazendo o seu contato com o banco. A redução de custos, que vem muito de melhorar a eficiência operacional da central de atendimento. Então, você pode melhorar o tempo médio de atendimento, a eficiência do processo, diminuir o tempo, o número de chamadas, enfim, tem várias coisas no processo que a gente pode identificar a partir da observação das transcrições. E, em última instância, o que é mais importante seria, no fundo, melhorar a experiência do cliente lá na ponta. Então, essa análise inicial, a gente viu um potencial grande de redução das ligações recebidas, então, melhorando
alguns processos a gente poderia diminuir o volume de ligações recebidas pela central, que já significaria um ganho bem interessante. E, lógico, também, você melhora o processo, você melhora a satisfação do cliente, a experiência dele no atendimento. Então, aqui pegando só entrando um pouquinho mais no detalhe de como essa análise foi feita, quando você pega como exemplo aqui a central de atendimento de cartão de crédito, a ferramenta, ela possibilita você a fazer o agrupamento das ligações por temas e tópicos. Então, aqui a gente pegou 6 tópicos principais dessa central para trazer como exemplo. Então, você vê que a maior parte das ligações hoje é para cancelamento, e aí você consegue, a partir daí, entendendo o que o cliente está buscando quando ele vem falar com a central de atendimento. Então, você consegue entender um pouco mais a fundo o que está acontecendo dentro da central. A partir disso, você passa para uma etapa onde eu vou fazer as análises do texto. Então, aqui a ferramenta da Verint, ela oferece uma categorização automática, e aí a gente foi avaliar técnicas de machine learning e de processamento de linguagem natural para verificar a aderência das categorizações que a ferramenta traz com os modelos que são gerados pelo time. E a gente percebeu que a maioria dos tópicos foram, de fato, muito aderentes, com exceção de tópicos que não estavam relacionados e que não teria necessidade, efetivamente, de estar tendo essa aderência. Aí, quando vamos para um aspecto mais operacional da central, então, como a central está atuando? Então, o que a gente conseguiu observar? Foi observado que em 58% das ligações recebidas, o cliente é colocado em espera. Então, você começa a entender um pouquinho o que está acontecendo dentro da central. 20% das ligações, a gente percebe o encaminhamento dessa ligação. Então, você vai entendendo que você tem ali a oportunidade em 39% das ligações, onde você está tendo um retrabalho de redirecionamento de chamada, de transferência, a que você vê a oportunidade de melhoria de eficiência operacional. E também a questão do tempo de espera, né? Se o tempo de espera está muito grande, você atende menos pessoas, a central precisa de trabalhar mais. Bem, aí qual seria a próxima etapa? Então, a gente já sabe como as ligações são os tópicos, e aí pelos tópicos, com o padrão das ligações e o que tem acontecido, você vai cruzando as duas coisas, você percebe oportunidades de atuação. Então, se você olhar ali, você vê que quando as ligações estão relacionadas à compra não reconhecida, 72% delas é colocado em espera. Então, você começa a ter um direcionamento para avaliar o seu processo. Então, onde eu posso atuar para melhorar o processo e melhorar a eficiência dentro dessa central? Então, isso aqui é um direcionamento que você começa a ter quando você começa a cruzar as relações. Então, aqui pensando novamente nessa questão de compras não reconhecidas, ela representa 5% do total de tópicos das chamadas recebidas, e você observa que 20% das ligações, elas são de uma segunda ligação, ou seja, o cliente não teve seu problema resolvido de um primeiro momento, e ele teve uma rechamada. Então, você consegue observar também que 70% dos casos terminaram com o envio de um novo cartão. Então, por que eu não começo um processo e não desenvolvo um processo mais eficiente para fazer esse tipo de solicitação? Então, aqui a gente vai entrando um pouco mais no detalhe e entendendo onde atuar para melhorar esse processo da central. Quando você passa a olhar agora para a distribuição dos tempos, e você vê que você tem centrais e temas onde a dispersão do tempo de espera e do tempo de atendimento é pequena entre os atendentes, então aqui a gente considerou atendentes que tiveram pelo menos 50 chamadas, enquanto outros você tem uma dispersão grande. Então, quando a dispersão é grande, significa que você tem atendentes atendendo com um tempo muito rápido, outros atendendo com um tempo muito longo. Então, aqui você tem uma oportunidade grande de atuação.
porque você não tem homogeneidade nos atendimentos. Então, você tem a oportunidade para treinar melhor os funcionários ou melhorar o processo, que eventualmente não está redondo aqui nessa etapa. E aí a gente entra no avaliação individual dos agentes. Então, eu tenho aqui esse quadro me indica, cada ponto nesse gráfico vai me representar um agente, e aí eu vejo como ele está posicionado em relação aos demais agentes da central, em relação à média e ao benchmark que eu quero seguir. Então, eu observo quais são os agentes que eu tenho que atuar em treinamento, direcionamento, para que eu consiga atingir esse benchmark de eficiência que eu estou buscando. Então, você melhora a atuação para chegar no direcionamento que você quer. Então, quando você tem acesso às transcrições, começa a fazer análise de texto e fazer a avaliação, você consegue ter todo esse processo e ter essa visão do que a sua central precisa. E aí você passa a atuar de acordo com as necessidades para passar de acordo com as necessidades para melhorar a eficiência e a experiência do cliente em primeiro lugar. Segundo caso, que seria a automação da triagem de e-mails, aqui é o caso também de eficiência operacional. Então, aqui é uma caixa de e-mails do back-office que recebe solicitações referentes a crédito imobiliário. Então, essa caixa recebe em torno de 50 mil e-mails por mês, e hoje o atendimento dessa caixa de e-mail ele é manual. Eu tenho um atendente que ele lê o e-mail, cadastra a solicitação que foi feita no e-mail e direciona o processo. Então, nosso desafio aqui é ter um processo robusto e automatizado para fazer o tratamento desses e-mails. Então, você vai ter que, primeiro, passar por um algoritmo para fazer a categorização e depois, posteriormente, um outro algoritmo que vai fazer os cadastros das informações necessárias. Então, esse é o desafio aqui. Então, só entrando um pouquinho no fluxo, né? Então, hoje essa caixa, ela recebe um e-mail, um analista observa, lê, identifica o processo que é necessário fazer, faz o cadastro e responde para o cliente. E aqui o fluxo que a gente propôs e desenvolveu esse e-mail chega, ele aciona o modelo, um algoritmo que foi desenvolvido, que vai fazer a categorização e definição dos tópicos. A partir desses tópicos, ele direciona para uma segunda etapa, que é o RPA, que ele vai definir dados tópicos, quais são os campos que eu vou extrair desse e-mail e cadastrar no sistema. Esse robozinho já faz o cadastro e responde o cliente de forma automática, e você tira esse fluxo manual do processo. Então, você tem um ganho de eficiência operacional gigantesco aqui. Então, o algoritmo foi desenvolvido em duas etapas principais. Então, na primeira etapa, você vai ter um modelo para categorizar os e-mails. E aí, a segunda etapa, que é a extração da informação e cadastro. Então, na primeira fase, você basicamente tem a avaliação a partir do texto do e-mail e do assunto. Esses dados que vêm não estruturados de e-mail passam por um processo que você deixa eles estruturados para serem tratados por um algoritmo de machine learning, onde você faz o tratamento desses dados e tem uma categorização. Então, você faz categorização dos e-mails por temas e tópicos, e aí, para cada tópico, você tem uma saída que vai ser qual a categoria e quais são os termos que são necessários extrair dentro daquela categoria. Então, aqui, esse algoritmo ele foi desenvolvido em etapas. Então, a primeira etapa, a gente usou o algoritmo de Naive Bayes, onde você pegava apenas o assunto para tentar categorizar o tema. A partir daí, a gente conseguiu um modelo com 76% de acurácia,
Então, ainda estava ruim, então aí a gente foi adaptando, aí na terceira versão a gente já estava somente com 8 categorias, que já representava 80% de todos os e-mails recebidos, e aí olhando para o assunto e usando o Gradient Boosting, a gente já conseguiu uma acurácia no modelo de 92%. E aí, na última versão, onde você olha o assunto e também elementos do corpo do e-mail, a gente chegou numa acurácia de 94%, que foi o modelo fechado. Certo, aí o algoritmo na fase 2, você tem para cada um dos tópicos, então a gente teve oito categorias, então para cada uma das categorias a gente teve um alinhamento e uma triagem junto com a área de negócio para entender quais as informações que são extraídas em cada uma das categorias. Feito isso, você programou esse robozinho para fazer a extração dessas informações do e-mail, o checklist, se você tem todas as informações necessárias para o tópico que ele foi categorizado, e o cadastro dentro do sistema. Então, esse é o fluxo desse algoritmo na segunda etapa. Então, passando para o case de fraude. Então, aqui a gente, pensando nas transferências, então hoje o banco realiza milhões de transferências todo mês, e a ideia aqui é desenvolver um algoritmo para melhorar o fluxo de detecção de fraudes nessas transferências. Então, as transferências hoje, elas passam por tem duas possibilidades, algumas são alertadas, baseadas em regras de negócio, outras não são alertadas, e aí você já passa pelo fluxo natural, as transferências são realizadas, e mesmo nessas que não são alertadas, às vezes passa algum tipo de fraude. Entre as alertadas, tem um fluxo que ela é analisado, você detecta fraude, e tem outro fluxo que hoje os atendentes não têm condição de analisar e acaba passando, e pode ser fraude ou não fraude também. Então, o objetivo aqui era desenvolver um modelo que ajudasse a diminuir, dentro das transações que são alertadas, que precisam passar por uma análise de um analista, diminuir o número de falsos positivos, ou seja, aquelas que eu alerto como possível fraude e que não são fraudes. Então, o modelo conseguiu, a partir de um estudo do algoritmo, identificação de padrão, diminuir 77% dos falsos positivos. Então, você reduz drasticamente a quantidade de transações que você tem que avaliar. Então, basicamente, qual é o fluxo? Então, é feito a solicitação de transação, de transferência, passa-se por essas regras de negócio, e aí você tem os perfis que não são relatados como possíveis fraudes, eles são efetivados e já vão para o histórico. Essa aqui vai para a base eventos, vão as possíveis fraudes que passaram por essas regras dos especialistas. Passando por aqui, existe o fluxo onde você tem um analista virtual, que vai analisar as transações em tela e em sistema para verificar, bater algumas informações e detectar possíveis fraudes, e outras que são mais relevantes, são de maior valor ou possibilidades maior de fraude, ele passa por um analista, uma pessoa que vai olhar a transação e verificar, indicar se é fraude ou não. Se não for fraude, a transferência executada vai para o histórico. Se for uma fraude, é necessário fazer um comunicado para que a transferência seja reembolsada para o cliente. Então, a ideia aqui do modelo é atuar nessa etapa anterior ao analista virtual, e o analista virtual é o analista físico, porque mesmo tendo um analista virtual, ainda não é possível atender 100% olhar 100% das fraudes antes que a transferência seja realizada, porque você tem um tempo limite, onde se você não avaliou, a transferência é realizada de qualquer forma, tá? Então, aqui você diminuindo o número de falsos positivos, você direciona o analista virtual e o analista para analisarem as transferências que têm mais chance de fato de serem fraudes. E aí você consegue capturar as fraudes mais relevantes e um número maior de fraudes em tempo hábil. Bem,
Passando para o nosso último caso, a Bia, acho que é o case mais conhecido do Bradesco, é o Bradesco Inteligência Artificial. Então, aqui é um pouco do número de interações que a Bia teve com os clientes, então é um número bastante relevante. Então, acho que é legal, interessante colocar que a Bia, ela começou em 2016 com o Bia Agências, então o objetivo inicial era auxiliar um fluxo operacional de tirar dúvida dos gerentes das agências. Então, ele conseguiu trazer um valor aqui quando teve a transferências do HSBC para o Bradesco, onde você conseguiu atender um grande fluxo de gerentes que estavam chegando. Então, aí aqui a gente começou a passar por uma expansão depois para atendimento de fato dos clientes, e a gente teve pioneirismo hoje no WhatsApp, e recentemente o último canal onde a Bia entrou foi na Alexa. Então o WhatsApp hoje de longe é o canal mais popular da Bia. Acho que é legal colocar aqui que a Bia tem uma equipe de curadoria com 50 pessoas, então a Bia está sempre aprendendo. Então, conforme os clientes são questionados, as respostas vão sendo cada vez melhores, e esse time de curadoria vai melhorando não só a experiência do cliente com processos, mas também entendendo onde a Bia está errando, para ensinar a Bia para que ela consiga atender os clientes cada vez melhor. Então, aqui só colocando um pouco quais os principais tópicos hoje a ser perguntados para a Bia. Então, de longe, a gente tem que a consulta de saúde do extrato é o principal tópico, então faz parte da maior parte dos questionamentos para a Bia é esse, mas a gente tem também uma perguntas em relação ao empréstimo, chave de segurança, renegociação de dívida. Aqui um case prático da Bia, aproveitar a Bia para oferta de crédito. Então, aqui a ideia é aproveitar quando o cliente chega perguntando para a Bia sobre crédito, eu falar das possibilidades de já fazer, utilizar um momento para fazer uma proposta, uma oferta de crédito para o cliente. Então, o algoritmo funciona da seguinte forma: o cliente pergunta sobre crédito, ele passa para a Bia, que identifica a necessidade do cliente, ele pode fazer ou não outras perguntas para identificar essa necessidade, aí passa para um algoritmo de priorização de oferta e avalia a base de pré-aprovados e limites disponíveis para aquele cliente. E aí, no momento, ele já faz uma oferta de crédito. Dada essa oferta, o cliente pode contratar ali mesmo pela Bia, ele tem um link, estando ele no WhatsApp ou no app, ele é direcionado à página de contratação. Então, aqui só dando um exemplo da jornada. Então, aqui a gente está no aplicativo, você aciona a Bia, a pessoa pergunta sobre crédito, então faz alguma pergunta na relação de precisa de dinheiro, aí ele segue com algumas questões para você identificar melhor qual é a necessidade do cliente. Aí ele já verifica nas suas bases de dados e faz a oferta de créditos pré-aprovados para esse cliente. Entra no processo de autenticação e faz a minha contratação. Então, esse é o processo. Então, acho que é interessante que 60% das solicitações onde havia fala de crédito, você, de fato, tem uma oferta de crédito, e 0,7% dessas ofertas acabam tendo contratação ali pelo canal da Bia. E depois, posteriormente, a gente observa que 3% acabam contratando em outros canais, sendo a maioria dos casos o produto que foi de fato ofertado pela Bia. Então, você tem ali a inteligência artificial como um canal para oferta de produtos de crédito ou produtos de investimento, usando esse canal para comunicar com o cliente e ofertar produtos. Bem, é isso. Obrigada.